Olá, hoje nós vamos falar sobre animal espiritual. Será que todos nós temos um animal espiritual que nos acompanha na nossa trajetória, na nossa vida? Será que isso é um símbolo de proteção mesmo, de ajuda, né, em momentos difíceis das nossas vidas? Hoje a gente vai falar bastante sobre isso, sobre origem, sobre xamanismo, né? Que tradição que tem animal espiritual? De onde vem essa história? Será que isso existe mesmo? E um detalhe muito importante, né? Depois do VT aqui que a gente vai rolar aqui com as informações, eu vou falar do meu animal espiritual e vou falar como eu descobri o meu animal espiritual. Vamos lá para o nosso vídeo? Quando falamos em animal espiritual, é importante compreender que não existe uma definição única e universal. Essa expressão reúne ideias provenientes de diferentes povos, períodos históricos e tradições. Por isso, o significado pode variar bastante. Em algumas culturas, determinados animais são vistos como mensageiros do mundo espiritual. Em outras, aparecem como protetores, ancestrais, companheiros ou representações das forças da natureza. Existem também tradições nas quais o animal simboliza uma qualidade que a pessoa precisa desenvolver. O leão, por exemplo, pode representar coragem e liderança. A tartaruga pode simbolizar a paciência, proteção e longevidade. A águia pode ser associada à visão, à liberdade e à capacidade de observar uma situação de maneira mais ampla. Isso não significa que todos os povos antigos acreditavam que cada indivíduo possuía um animal exclusivo acompanhando a sua vida. Muitas vezes a ligação não era individual, ela podia pertencer a uma família, a uma comunidade, a um clã ou até mesmo uma região. Portanto, quando utilizamos hoje a expressão animal espiritual, estamos reunindo diversas tradições diferentes dentro de um mesmo conceito moderno. É justamente por isso que precisamos ter cuidado para não tratar todas essas crenças como se fossem iguais. A relação espiritual entre seres humanos e animais é muito antiga. Desde os primeiros períodos da humanidade, os animais estavam presentes não apenas na alimentação e na sobrevivência, mas também nos mitos, nos rituais, nas pinturas, nas histórias e na maneira como diferentes povos compreendiam o mundo. Culturas muito distantes umas das outras desenvolveram ideias semelhantes sobre uma ligação profunda entre os seres humanos, os animais e as forças da natureza. Entre diversos povos indígenas das Américas, por exemplo, os animais aparecem como ancestrais, professores, protetores e participantes de histórias sagradas. Entretanto, é importante lembrar que existem muitos povos indígenas diferentes, cada um com a sua própria cultura. Não podemos falar sobre eles como se possuíssem as mesmas crenças ou práticas. Em tradições xamânicas da Sibéria e de outras regiões da Ásia, certos animais podiam aparecer durante sonhos, visões, rituais ou jornadas espirituais. Eles poderiam representar proteção, orientação ou ligação com outros planos de existência. Entre antigos povos europeus, animais como o cervo, o javali, o corvo, o cavalo e o urso também possuíam grande importância simbólica e religiosa. Em diferentes culturas africanas, determinados animais aparecem ligados à ancestralidade, à identidade de grupos, a forças espirituais e a histórias sobre a origem do mundo. Entre povos aborígenes australianos, animais, territórios, ancestrais e narrativas sagradas podem estar profundamente conectados. Embora essas culturas sejam muito diferentes entre si, existe algo em comum. O animal não era visto apenas como uma criatura inferior ao ser humano. Ele também podia ser compreendido como um ser portador de sabedoria, força, mistério e significado. Talvez isso aconteça porque os seres humanos sempre observaram nos animais
habilidades que desejavam compreender ou desenvolver. A força do urso, a visão da águia, a organização das abelhas, a fidelidade do cão, a transformação da borboleta e a capacidade da serpente de trocar de pele são exemplos que naturalmente despertam nossa imaginação. Atualmente, as expressões animal espiritual, animal de poder e totem são frequentemente utilizadas como se significassem exatamente a mesma coisa. Porém, elas podem indicar conceitos diferentes. O animal espiritual costuma ser apresentado como um animal com o qual a pessoa sente uma ligação especial. Essa conexão pode aparecer através de sonhos, meditações, experiências marcantes, encontros repetidos ou simplesmente por uma forte identificação com as características daquele animal. Algumas pessoas interpretam essa relação como espiritual, outras entendem que o animal representa aspectos da própria personalidade. Já o animal de poder é uma expressão muito associada a práticas xamânicas modernas. Ele costuma ser compreendido como uma força espiritual auxiliar, que oferece proteção, orientação ou determinadas qualidades à pessoa. Nesse entendimento, o animal de poder não representaria apenas aquilo que alguém já é, mas também uma energia que pode ajudá-la em determinado momento da vida. Uma pessoa atravessando uma fase de insegurança, por exemplo, poderia buscar simbolicamente a coragem do leão. Alguém vivendo um período de mudanças poderia refletir sobre a transformação representada pela borboleta ou pela serpente. O totem, por sua vez, não é necessariamente individual. Em determinadas culturas, ele pode estar relacionado a uma família, um clã, uma linhagem ou uma comunidade. O animal totêmico pode representar a origem do grupo, sua identidade, sua proteção ou determinadas responsabilidades espirituais. Por isso, escolher aleatoriamente um animal e chamá-lo de totem nem sempre corresponde ao significado tradicional desse conceito. Essas diferenças são importantes porque ajudam a evitar a mistura indiscriminada de crenças proveniente de povos distintos. Conhecer essas tradições com respeito também significa reconhecer que determinados conceitos não surgiram apenas como entretenimento ou curiosidade. Para muitos povos, eles fazem parte de uma visão sagrada da vida, da natureza e da ancestralidade. Hoje existem inúmeros testes prometendo descobrir o animal espiritual de uma pessoa em 2 minutos. Normalmente, esses testes perguntam sobre personalidade, comportamento, preferências e maneiras de enfrentar desafios. Eles podem ser divertidos e até provocar alguma reflexão, porém, não devem ser confundidos com práticas tradicionais. Nas tradições em que existe uma relação espiritual com os animais, essa conexão geralmente não era descoberta através de um questionário. Ela poderia surgir por meio de sonhos recorrentes, experiências na natureza, visões, rituais ou orientação de pessoas mais experientes dentro daquela tradição. Também não era necessariamente uma escolha baseada apenas no animal que a pessoa considerava mais bonito, poderoso ou interessante. Às vezes, o animal que surge simbolicamente pode representar justamente uma característica que ainda precisa ser desenvolvida. Uma pessoa muito impulsiva, por exemplo, poderia encontrar significado na paciência da tartaruga. Alguém que se sente preso poderia refletir sobre a liberdade representada pelas aves. Uma pessoa que evita mudanças poderia se identificar com animais ligados à transformação e à renovação. Também é possível que diferentes animais sejam importantes em fases distintas da vida. Em determinado momento, uma pessoa pode precisar desenvolver coragem, em outro, poderá precisar de prudência, adaptação,
disciplina ou serenidade. Por isso, talvez seja mais interessante perguntar: qual animal representa aquilo que estou vivendo neste momento? Ou qual qualidade da natureza eu preciso desenvolver agora? Essas perguntas podem gerar uma reflexão muito mais profunda do que simplesmente buscar um rótulo permanente. Muitas pessoas começam a se interessar por esse assunto depois de sonhar várias vezes com o mesmo animal ou de encontrá-lo repetidamente em diferentes situações. Uma pessoa pode sonhar com lobos durante várias noites. Outra pode começar a perceber borboletas, pássaros, corujas ou determinados insetos em momentos importantes. Essas experiências podem parecer carregadas de significado, mas é preciso observar a situação com equilíbrio. Nem todo encontro com um animal representa necessariamente uma mensagem espiritual. Quando algo desperta nossa atenção, nosso cérebro também passa a percebê-lo com mais facilidade. Aquilo que antes estava ao nosso redor, sem ser notado, começa a parecer muito mais frequente. Ainda assim, isso não significa que a experiência não possa provocar uma reflexão importante. O significado de um sonho ou de um encontro depende muito do contexto. Como você se sentiu ao ver aquele animal? Sentiu medo, tranquilidade, admiração ou curiosidade? O animal estava atacando, protegendo, fugindo, observando ou simplesmente aparecendo? O que estava acontecendo em sua vida naquele período? Essas perguntas são mais importantes do que procurar uma interpretação pronta. O mesmo animal pode possuir significados muito diferentes para duas pessoas. Para alguém, uma serpente pode representar perigo. Para outra pessoa, pode simbolizar cura, renovação e transformação. Uma coruja pode representar sabedoria para alguns, mas também pode despertar medo ou mistério em outras culturas. Portanto, não devemos interpretar símbolos de maneira automática. O verdadeiro significado costuma nascer da relação entre o símbolo, a experiência e a história pessoal de cada indivíduo. O que a psicologia pode nos ajudar a compreender? Mesmo que uma pessoa não acredite na existência de guias espirituais em forma de animais, esses símbolos ainda podem possuir um significado psicológico profundo. O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung estudou a presença de símbolos e imagens recorrentes nos sonhos, nos mitos e nas diferentes culturas. Para Jung, determinadas imagens poderiam expressar conteúdos profundos da mente humana. Esses padrões simbólicos são frequentemente relacionados ao conceito de arquétipos. Um animal presente em um sonho, em uma meditação ou em uma forte identificação pessoal pode representar impulsos, medos, qualidades ou aspectos da personalidade. Um lobo, por exemplo, poderia simbolizar independência, instinto, proteção do grupo ou até mesmo solidão. Um cavalo poderia representar força, liberdade, movimento e desejo de avançar. Um pássaro poderia simbolizar a busca por liberdade, elevação ou uma nova perspectiva. Uma borboleta pode representar transformação, encerramento de um ciclo e nascimento de uma nova fase. Essas interpretações não são regras fixas. Na psicologia simbólica, o significado também depende das emoções, das experiências e das associações pessoais de cada indivíduo. Assim, o animal pode funcionar como um espelho. Ao observar aquilo que admiramos, tememos ou rejeitamos nele, podemos descobrir algo sobre nós mesmos. Talvez a pessoa que admira profundamente a força do leão esteja buscando coragem. Talvez aquele que se encanta com a leveza das aves esteja desejando mais liberdade. Talvez alguém que sonha com uma tartaruga esteja precisando desacelerar e respeitar o próprio ritmo.
Dessa maneira, os animais podem ser utilizados como símbolos de autoconhecimento, mesmo sem a necessidade de afirmar que existe uma entidade espiritual acompanhando a pessoa. Animais aparecem em praticamente todas as grandes tradições espirituais e religiosas da humanidade. Eles podem simbolizar virtudes, perigos, forças da natureza, estados de consciência ou ensinamentos morais. O leão frequentemente representa coragem, nobreza e proteção. O elefante pode simbolizar força, sabedoria, estabilidade e memória. O pavão aparece em algumas tradições associado à beleza, à transformação e à capacidade de transmutar aquilo que é negativo. A serpente possui significados muito diversos. Ela pode representar perigo e tentação, mas também cura, sabedoria, renovação e transformação. A pomba costuma ser relacionada à paz, à pureza e à presença espiritual. O cordeiro pode representar inocência, entrega e sacrifício. O peixe aparece ligado à fertilidade, à abundância, à espiritualidade e à vida. O dragão, embora seja uma criatura mitológica, pode simbolizar a força, proteção, poder e domínio sobre os elementos da natureza. Esses exemplos mostram que um mesmo animal pode possuir significados diferentes dependendo da cultura. Não existe um dicionário universal capaz de definir o significado espiritual de cada criatura. Por isso, é importante evitar afirmações como: se esse animal apareceu, significa obrigatoriamente isso. Símbolos não funcionam como uma fórmula matemática. Eles dependem da cultura, do momento, da intenção e da experiência de quem os observa. Muitas pessoas acreditam que precisam encontrar um único animal que as represente durante toda a vida. Mas talvez essa não seja a melhor maneira de compreender o assunto. Nós mudamos ao longo do tempo. Passamos por fases de expansão, recolhimento, coragem, medo, perdas, descobertas e recomeços. Por isso, diferentes animais podem simbolizar diferentes períodos. Durante uma fase de luta, alguém pode se identificar com a força e a determinação do tigre. Em um momento de introspecção, pode encontrar significado na coruja ou na tartaruga. Durante uma grande mudança, a borboleta ou a serpente podem representar a transformação. Em uma fase de reconstrução familiar, o lobo ou o elefante podem simbolizar proteção, união e cuidado com o grupo. Isso não significa necessariamente que vários espíritos animais estejam acompanhando a pessoa. Pode simplesmente indicar que a natureza oferece inúmeras imagens através das quais conseguimos compreender nossas próprias experiências. Não precisamos ficar presos a uma única definição. O mais importante é perceber qual símbolo desperta uma reflexão verdadeira e como essa reflexão pode ser aplicada à vida. A internet facilitou o acesso a diferentes conhecimentos, mas também aumentou a quantidade de informações superficiais e misturadas. Muitos conteúdos apresentam listas prontas dizendo que cada animal possui um significado único. Em seguida, prometem revelar mensagens sobre o futuro, relacionamentos, prosperidade ou destino. É importante ter cuidado com interpretações muito absolutas. Nenhum teste rápido consegue determinar com certeza a existência de uma ligação espiritual. Também devemos desconfiar quando alguém utiliza esse assunto para provocar medo. Mensagens como: "Este animal apareceu porque algo ruim vai acontecer", ou "Você precisa realizar determinado ritual imediatamente", podem gerar ansiedade e dependência. Uma experiência espiritual saudável não deveria retirar nossa capacidade de pensar, avaliar e tomar decisões com serenidade.
Esses símbolos podem ser utilizados como ferramentas de reflexão, inspiração e autoconhecimento, mas eles não devem substituir o bom senso, a responsabilidade pessoal e a realidade concreta. Também é importante respeitar as tradições das quais esses conceitos surgiram. Nem tudo deve ser retirado de seu contexto e transformado em produto, teste ou entretenimento. Conhecer a origem de uma crença é uma forma de demonstrar respeito pelos povos que a preservaram. Independentemente da crença de cada pessoa, existe uma lição muito bonita nesse assunto. Durante grande parte da história, os seres humanos observaram os animais não apenas como criaturas da natureza, mas também como professores. Os animais nos lembram qualidades que nós mesmos precisamos desenvolver: a coragem do leão, a visão da águia, a paciência da tartaruga, a capacidade de adaptação da raposa, a fidelidade do cão, a organização das abelhas, a transformação da borboleta, a força coletiva dos lobos, a serenidade dos animais que sabem esperar o momento certo antes de agir. Talvez o mais importante não seja descobrir qual animal nos representa. Talvez seja perceber aquilo que podemos aprender com ele. Em vez de perguntar apenas qual é o meu animal espiritual, podemos perguntar: qual virtude esse animal desperta em mim? Por que essa imagem chama tanto minha atenção? O que ela revela sobre o momento que estou vivendo? Existe alguma qualidade que preciso desenvolver? Quando observamos os símbolos dessa maneira, eles deixam de ser apenas curiosidade e passam a se transformar em oportunidades de autoconhecimento. A natureza pode nos ensinar sobre força, equilíbrio, paciência, transformação e respeito pelos ciclos da vida. Talvez essa seja uma das mensagens mais profundas presentes na relação espiritual entre os seres humanos e os animais. Então, o que você achou dessas informações? Mas me conta aqui nos comentários se você tem algum animal que você sente que tem aquela conexão, que é o seu animal espiritual. Também comenta aqui se você acredita nisso, se você pensa, isso é verdade, temos sim um animal espiritual. E agora também chegou o momento de eu falar, né, o meu animal espiritual. O meu animal espiritual é a serpente. Como que eu descobri isso? Bom, eu descobri, e tem várias formas, né, como a gente pode perceber. Eu descobri trabalhando com o Reiki, né? Muito envio de Reiki à distância, né? Eram momentos que eu enviava diretamente para uma pessoa aqui, para uma pessoa ali, né? Fazia aqueles envios, né, que a gente tem, né, os nossos envios de Reiki à distância, que tem muitos anos já que a gente faz, coletivo. E quando a gente trabalha e muita meditação também, tá? Quando a gente trabalha muito a energia, alguns aspectos espirituais, né, do mundo espirituais, eles se manifestam no mundo físico. Então eu tinha algumas sensações na cabeça, né, no couro cabeludo, na cabeça, e depois eles foram descendo aqui para essas partes aqui do meu rosto, da minha cabeça, e eu senti que aquilo era um serpentear mesmo, né? Então tem muita gente que fica com medo disso, né? E de certa forma assim causa, né, algo assim na gente. Eu consultei muita gente, muitas pessoas mesmo, né, de várias linhas espirituais, e todo mundo concordou com isso, né? Muita gente me falou isso sem eu dizer o que eu estava pensando, né? Então cheguei a essa conclusão. E eu acho que essa é uma maneira muito boa também da gente conversar com outras pessoas, com outras linhas espirituais parecidas ou bem diferentes da nossa, para a gente chegar a essas conclusões. É uma forma também, né, da gente chegar nesse animal espiritual. Certo? Muita gratidão. Se você gostou aqui do nosso trabalho, né, se trouxe, né, um significado para você, deixa o seu like aí, se não se inscreveu ainda aqui no canal,
se inscreva, ativa o sininho para receber notificações toda vez que tem vídeo novo, né? Participa aqui com a gente, vou apreciar demais mesmo aqui a tua presença aqui no nosso trabalho. E também lembra que nós temos as nossas redes sociais para você vir aqui participar conosco, né? Que estão aparecendo aqui para você. Tá bom? Aquele abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!